Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, vocês não sabem o quanto é difícil retomar assim uma rotina de gravar vídeos, sabe? Diante da necessidade da nossa realidade, tem muita coisa por dizer, mas às vezes não tem vontade de falar. A gente até quer saber, quer escutar, quer entender, mas, cara, sabe, debater esses assuntos, né, é algo assim meio que tóxico. Eu sinto falta, galera, de quando eu podia chegar aqui e fazer um vídeo, sei lá, todo pessoal, sabe? O ponto de vista singular meu. É sempre contaminado ali pelas minhas convicções, totalmente parcial com os meus ideais, né? Eu gostava de fazer esses vídeos. Era mais descontraído, era meio que sem responsabilidade. Eu não precisava me expor muito, pelo menos a situação, né, que fica a minha cabeça, os meus pensamentos. Eu não ficava debatendo comigo mesmo aqui como faço hoje, sobre qual assunto eu tenho que abordar, qual eu não posso esquecer, qual eu não posso me omitir, qual merece destaque mesmo que outros, né, não tenham assim. Né? É uma, sabe, uma agenda de prioridades, cara, que não tem fim. E os assuntos vão se acumulando, né, hora a hora, dia a dia. Né? E eu fico pensando aqui, cara, como que eu faço? Se eu interrompo os vídeos por uns dias, para minha própria sanidade, os assuntos se acumulam. E quando eu vou retomar com os vídeos, de acordo com a minha própria necessidade, eu não sei se eu começo de onde eu parei, porque tem muito assunto que aconteceu nesses dias de intervalo que não podem ser esquecidos, que inclusive alguns deles vão se refletir lá na frente. Outras verdades ocultas que até agora ninguém falou. Então eu não posso simplesmente abandonar aqueles assuntos. Mas também fica com aquela sensação de que, pô, vamos começar daqui pra frente, porque tem muita coisa ainda para falar. Tanto do agora, do momento, como que vão acontecer, né, nas próximas semanas, nas próximas horas. Então eu crio uma certa confusão na minha cabeça. Eu já debati com vocês diversas vezes, né, nesse mesmo tipo de resenha aqui, explicando o que acontece quando eu tenho esse intervalo de vídeos. Por que eu paro de fazer vídeos? Não sei, cara. São circunstâncias diversas. Pode ser uma circunstância técnica, né? O celular, a internet, o computador. Pode ser uma circunstância pessoal, né? Já que os temas que eu abordo são realmente tóxicos, nocivos, fazem mal para mim. Às vezes os pensamentos, a vontade de me expressar, né? E eu preciso, muitas vezes, na hora de abordar esses assuntos, me policiar, tomar conta um pouco das coisas que eu falo, dar uma segurada, né, dar uma relaxada. Não posso ser agressivo como eu deveria ser, como todos esses assuntos merecem ser, porque a verdade é agressiva, a verdade ofende, a verdade machuca algumas pessoas, incomoda, tem reação contrária. Não que eu me importe com isso, mas às vezes quando você vai vir aqui e falar a verdade que precisa ser dita, muita gente vai encarar aquilo como uma espécie de agressão. O YouTube tem lá na sua classificação de censura e tal, de filtros, e entende que se eu falo algumas reais sobre certos personagens, né, eu falo algumas realidades que ficam ocultas aí, o YouTube pode entender que de repente isso que eu falei é um crime. Eles classificam como assédio à pessoa pública, bullying contra outro personagem, até discurso de ódio, cara. Me diz você, como que você não vai ter ódio diante de tudo que acontece aqui hoje? E aí eu fico me pegando naquela situação de que, pô, eu sou subversivo mesmo, eu tenho que ir pra frente, tenho que meter a cara, porque se eu não fizer, ninguém faz. Eu não sou subversivo, cara. Parei pra pensar essa noite antes de, né, debater se voltava ou não com os vídeos, eu tava pensando, mas eu não sou subversivo. Eu não tô cometendo nenhum crime. Sabe? Eu tô sim contra a ordem deles. Mas eu tô de acordo com a minha visão de ordem. Que é de equilíbrio, igualdade, fraternidade, né? É de revolução, é de mudança, é de melhorar a vida, as condições do povo aqui embaixo, que é quem sustenta todo o esquema, sabe? Quer derrubar essa elite opressora, sabe? É só a rebelião do oprimido diante do opressor, é só isso. Essa é a minha realidade, essa é a minha ordem. Mas não, você é subversivo, parece que eu sou subversivo, mas eu não sou, cara. Subversivos são eles, né, quando querem a minha vida para sustentar um luxo à toa deles lá. Eu não sou subversivo, cara. Eu
Não estou contra o sistema, estou contra o sistema deles. Que eu não aceito como sistema meu. Sabe? Que precisa mudar essa coisa toda aí. De repente alguém vem e fala, não, o cidadão X comete até crimes nas acusações que ele fala, que ele faz, né, nos apontamentos, nas teses, nas teorias, nas revelações. Será que é mesmo crime você simplesmente revelar o crime dos outros? É isso que acontece aqui, cara. É classificado crime hoje, nessa nossa realidade maluca, você entregar os crimes dos outros. Você mostrar como funciona o esquema. Você dá um nome pro cara, que é canalha, que é bandido, né, que é um corrupto. E aí quando você fala isso, você não tem provas, você está fazendo falsas acusações. Eu fico pensando, pra onde vai então? Você não pode falar a verdade, porque eles mantêm a verdade sob o controle deles. O que sobra pra gente aqui? Se comportar como as prostitutas do sistema? Uns falando o que foi ordenado a falar, para encher a mente do outro do que foi ordenado a pensar? É mais ou menos isso. Você está aí programado a consumir o lixo que eu produzi. Então tá bom, o sistema é esse, está bem montado assim. Você pode falar tudo o que você quiser, desde que você fale isso. É igual essa democracia que a gente vive, né, cara? De escolhas, liberdade de escolhas. E onde você pode escolher só aquilo que eles deixaram você escolher. Que liberdade de escolha é essa, cara? Que democracia é essa? Que só a voz da elite tem destaque, tem algum tipo de privilégio, tem vantagem diante da nossa. A gente só está aqui para concordar com eles. É só isso. A partir do momento que você não concorda mais, você não serve mais. Você é desclassificado dentro dos critérios de valores deles. E aí você é marginalizado. Como eu disse, o subversivo, o rebelde, o louco, o criminoso. É cansativo você ficar nessa posição aqui de lutar, meio que sem esperança de que a coisa vai mudar. Mas eu não luto naquela esperança de que a coisa vai mudar. Eu luto porque eu tenho que lutar, cara. Eu enfrento porque eu acho que é isso que sobrou pra mim. Eu fico pensando, aquelas frases de efeito, cara. Viver pouco como um rei ou muito como um Zé. E eu fico pensando nos valores contidos nessa frase, por exemplo. Será que vale a pena se vender pro sistema, para ficar ostentando num luxo, se comportando como uma prostituta, ou ficar aqui embaixo lutando aqui, cara, sabendo que não tem esperança nenhuma, que nada vai se resolver, nada vai mudar? Bom, eu não acredito que alguma coisa vai mudar assim, cara. Se eu conseguir fazer mudar uma unicamente, que era controlada pelo sistema, e ela começar a pensar sozinha, ela readquirir a sua autonomia, a verdadeira liberdade, já é alguma coisa pra mim já. Sobre os assuntos que eu tenho que abordar, tem vários, tá? Tem desde Brasil, sendo submisso aos Estados Unidos aqui, ameaçando a Venezuela, e tomando uma espécie de contra-ataque humilhante das manobras militares da Venezuela, e precisa ser comentado que pouca gente falou. Tem o discurso do Bolsonaro na ONU, cara, aquilo é patético, é ridículo demais, cara. A gente pensa que nunca tem como ser pior e ele consegue se superar. E não é algo assim do acaso, é questão de que acontece, é consequência, não, é programado aquilo. Aquilo é bem pensado, é bem planejado até. Sabe, um discurso daquele ali não é à toa. Cada frase ali tem uma mentira e uma manipulação oculta. Faz na frente as ideias, de exaltar o povo dele, o gado dele. Mas, cara, é tão vergonhoso pro restante do mundo o discurso daquele do Bolsonaro, que a gente pensa, ignora, deixa pra lá, finge que não conhece. Não dá, cara? O mundo inteiro está vendo que ele é brasileiro. Infelizmente. E a gente fica pensando aqui, eu preciso fazer um react então, sobre o discurso do Bolsonaro. Quase 15 minutos contando mentira. Se eu for desmentir 15 minutos de mentira do Bolsonaro, explicando direito por que ele mentiu, ou o que ele quis fazer manipulando, naquelas palavras ali, vou gastar mais de meia hora. Vale a pena com um conteúdo desse? Pelo menos o Bolsonaro foi coerente no seu discurso, Ele começou mentindo, desenrolou toda a ideia mentindo e terminou mentindo. Vai de benefício do auxílio emergencial aí de $1.000, a índio e caboclo que são os culpados dos incêndios, floresta úmida não pega fogo, cloroquina, até inteligência artificial, nanotecnologia, o cara misturou e, nossa,
Posso ficar aqui mais de hora debatendo com vocês sobre cada trecho do que o Bolsonaro falou. E tem mais coisas, né? Tem o Flávio Bolsonaro, né? Mais uma vez fugindo da justiça, escandalosamente, cara. O príncipe do ditador idiota aí, né? O filhinho protegido dele, né? Que se esconde ali com a imunidade parlamentar de elite e né? não se submete à justiça, mesmo com tantos processos, tantas investigações, tantas acusações, tantas provas contra esses vagabundos, essa família de bandido que governa o país, e mesmo assim o cara se acha no direito de não comparecer à justiça, não se submete à justiça. Ele dá risada e aplaude a justiça quando ela vem e censura, por exemplo, a Rede Globo. Nossa, coitada, manipuladora da Rede Globo, bandida. Só porque a Rede Globo estava mostrando os crimes dele. Tava falando como funcionava o esquema da rachadinha. Aí vem a justiça e censura. O que é isso? É Venezuela? Criticavam tanto a Venezuela e hoje o governo bate palma porque conseguiu na justiça censurar a imprensa de falar a verdade sobre os crimes do próprio governo. Eu fico pensando, e aí? Qual a diferença disso para a Venezuela? A diferença é o bandido no poder? Porque o esquema é o mesmo, a censura, a perseguição, a forma como eles combatem a corrupção, simplesmente escondendo a corrupção, é fácil. É tudo simples, funciona. E o Flávio Bolsonaro tinha que ir lá, né, fazer uma cariação, que é confrontar outro bandido, Paulo Marinho, os caras envolvidos num esquema de conspiração, que envolve até fraude eleitoral. O esquema do Queiroz ia cair antes das eleições. E aí um policial federal, um delegado, sabendo, né, do desenrolar, né, do caso ali envolvendo Queiroz, Flávio, Bolsonaro, sabia da coisa, avisou a família Bolsonaro antes das eleições. Eles conseguiram manobrar escondendo o Queiroz, demitindo o Queiroz, né, e pediram para esse delegado, né, manobrar também, inclusive, a investigação e segurar para depois das eleições. Se tivessem sido, né, divulgados os escândalos da rachadinha antes das eleições, talvez tivesse mudado o rumo das eleições, talvez não. Mas é mais uma fraude. E aí o cara resolveu contar como foi o esquema. Paulo Marinho, vou caguetar como foi o esquema da fraude. O delegado da Polícia Federal, o Flávio Bolsonaro, o esquema Queiroz. Tudo bem escondidinho, bem armadinho, bem planejado para não dar nada para a família, eles conseguiram chegar no poder. E aí vem o Paulo Marinho e vai falar a verdade, e de repente o Flávio diz que é mentira. Então tá, se um falar que é verdade e outro falar que é mentira, vamos colocar os dois frente a frente e vamos pegar alguns detalhes da investigação e confrontar as histórias dos dois. A cariação é muito boa para isso, né? Para ver quem mente melhor. Ou para definir de verdade quem é que tá falando a real mesmo. Quem é o mentiroso da história? Quem é o mais bandido? Sabe o que o Flávio fez? Mais uma vez, fugiu, covarde, bandido. É sempre assim, cara. Quem deve, treme. Mas quem deve não teme. Não precisa de justiça para censurar a imprensa. Não precisa também fazer manobra de desculpinha para não comparecer no depoimento. Como o próprio pai Bolsonaro tá fazendo, querendo fugir lá do depoimento presencial. E agora o Flávio não quis ir pra cariação, enfrentar o cara que tá entregando ele. Por quê? Porque deve, cara, porque teme. Sabe o que ele usou como desculpa? Eu tô aqui numa agenda oficial como senador. Sempre, né, o cargo protegendo a blindagem. Sabe qual era a agenda oficial dele? Era essa daqui, ó. Todo maconheiro dá uma vela. Ioga, ioga, ioga. Todo maconheiro dá o boga. Ioga, ioga, ioga. Ela vai morrer amanhã, viu? Todo maconheiro dá o boga. Iu, iu, iu. Todo maconheiro são amigos. Vê se isso não é tiração com a justiça e com o povo que espera a justiça. O cara tá no palco fazendo dancinha, com um cara vestido de burro, ou interpretando o pai dele, não sei, fazendo uma dancinha com musiquinha idiota, né, falando de CPF cancelado, maconheiro. E eu fico pensando, e a justiça? Tá esperando o cara lá? Sabe, o desrespeito não é com a justiça em si, que eles se consideram acima da justiça, mas o desrespeito com o povo que espera a justiça. É uma agressão contra a gente que o Flávio Bolsonaro fez. Cadê a condução coercitiva, cara? Cadê? Cadê o uso da força? Vai lá e pega aquele vagabundo e coloca na cadeira se ele não quiser ir. É crime o que o Flávio Bolsonaro fez.
e ninguém fala direito como se deve. Fica todo mundo em piadinha, mais um crime da família, deixa isso pra lá, vamos falar do próximo escândalo. Não, porque pensa bem, fiquei aqui pensando, falei, cara, um governo que se sustenta só pela mentira, que é a única forma de que ele consegue, né, manter ali o seu poder, que governo é esse, cara? Quem é que vai dar crédito pra isso? Só o gado que o segue. O desmatamento da Amazônia, ele acha que vai sobrar mais capim pra ele, é isso? Vai ter mais pasto, então ele vai se alimentar melhor que os outros agora. Porque não tem como, cara. Parece que a verdade, né, agride o governo Bolsonaro. Então o negócio deles é censura, é criticar quem fala a verdade, atacar a imprensa, né, falar que tem uma conspiração onde ele é uma vítima. O tempo todo isso, cara. Vocês não cansam, não? E se você levar em consideração tudo isso daí, você tem aí o tio Lu falando merda do pastor. Tio Lu, hein? Quem diria, tio Lu, gado do Bolsonaro, defendeu essa merda toda que é no poder hoje, se acha com moral suficiente agora pra vir no sensacionalismo, como prostituta do sistema, atrás de like, view, compartilhamento, inscritos. Antes da gente continuar, vale lembrar que o like ajuda muito esse trabalho, pessoal. Compartilhamento também. Se você está no YouTube, verifica se o sino de notificação está ativado. Né? Fazendo sensacionalismo com base naquele pastor que agrediu a esposa. Está circulando pelas redes sociais um vídeo onde um pastor da Deus é Amor agride sua esposa durante uma live. Umas coisas direito, imbecil. Pois se alguém age dessa forma com a esposa sem saber que estava sendo filmado, dá a entender que parece ser uma ação, um comportamento constante ali naquele lar, ali naquele casamento. Não, e depois que a Saori nasceu, eu costumo dizer que todo pai é um feminista em potencial, porque ele não quer que sua filha se case com um cara babaca ou tenha um relacionamento futuramente com um cara que enxergue as mulheres como sendo inferiores. Porra, mano, ele tava defendendo o governo que até outro dia atrás estava idolatrando o Ustra. Ele acha que o pastor dando uns tapinha na esposa ali, nossa, que absurdo, não pode ser, e tal, como cidadão de bem eu não admito. Como cidadão de bem você fez campanha para um bandido que estava lá homenageando o Ustra. Você sabe o que o Ustra fazia com as mulheres? Não era tapinha não, cara. Não era tapinha não. Ele torturava as mulheres, mas torturava de verdade. Inclusive torturas de cunho sexual, que é para potencializar o terror. O Bolsonaro estava homenageando o Stroessner, que estuprava menininha. E não foi uma não, foram centenas de menininhas. Muitas delas foram assassinadas depois. E aí vem agora, nesse palhaço arrombado do tio Lu, cheio de moralismo, falando, não, mas tá vendo, o pastor bateu, não é isso? Tal, o tava tomando no seu cu, tio Lu. E aí eu tenho também mais coisa para falar da Damares, falar de alguns deputados da direita aqui falando merda, né? E, porra, mano, vou me estressando, cara. Vou me estressando, né? O ódio, acho que é natural. É uma reação natural contra o que acontece hoje. Porque se você for passivo, como esse gado é, né? Ou for omisso, como eles gostam de ser, para não se constranger, para não se comprometer, né? Eu acho que você, sei lá, pra mim não funciona.